com o componente 2, tá? Então, pegando a pressão 1 sobre fração molar sobre P1 de SAT mais Y2 P2 de SAT. Essa fórmula aqui, pessoal, ela é muito parecida com essa fórmula aqui, não é? Só que aqui é em função do fração molar da fase líquida. Aqui é a fração molar na fase gasosa. É um pouquinho semelhante, mas muda um pouquinho. É 1 sobre essa somatória aqui, certo? O Y1 é fração molar na fase gasosa, que é quantos? 0,60, certo? 0,60. O P1 de SAT, pessoal, é o mesmo, 92,59, e o P2 do SAT é 41,38. Por que que é isso, pessoal? Por que que eu estou utilizando os mesmos valores? Por que que eu estou utilizando os mesmos valores? Porque lá, olha lá, Ana, a pressão de saturação, ela não é a mesma em função da pressão, é a mesma em função da temperatura, lá, P1 de SAT em função da temperatura, P2 de SAT em função da temperatura. Não é, galera? E como eu estou utilizando a mesma temperatura, olha lá, exemplo A, 353,15. Exemplo B, 353,15, a mesma temperatura. Então, necessariamente, P1 de SAT e P2 de SAT são os mesmos. Não é? A pressão resultante aqui, pessoal, é de 67,1. Ok? Beleza. Se eu tenho a pressão, pessoal, o que eu tenho que calcular agora? As frações molares, não é? Mas as frações molares de quem, galera? Da fase líquida. Por quê? Porque eu já tenho da fase gasosa, não tem? 0,6 e 0,4, certo? Essa fórmula daqui, pessoal, Y1P, X1P1 de SAT, então onde que a gente tirou dessa fórmula? Vocês lembram de onde a gente tirou? Ana, minha querida, lembra de onde a gente tirou essa fórmula? Lembra de onde a gente tirou essa fórmula? Não recordo, professor. Pessoal, lá no capítulo 7, bem no finalzinho do capítulo 7, nós temos a lei de Raul. Raul, deixa eu ver como que escreve Raul mesmo? É Raul, de Raul. Lei de Raul, certo? No finalzinho do capítulo 7. A lei de Raul fala a seguinte fórmula, que é exatamente, é Y1, certo? Multiplicado pela pressão P, né? Ela é igual a X1, né? Fração molar do componente 1 na fase líquida, multiplicada pela pressão de saturação. Tá? Então, essa aí é a fórmula Y1P, X1, P1 de SAT. Então, não é nada que a gente já não tenha visto, né, galera? Que é o que a gente viu lá no finalzinho do capítulo 7 da lei de Raul, certo? Que a gente pega aqui. Certo? Então, Y1P, X1, P1 de SAT, certo? O Y1 você já tem, que é de 0,6, a pressão que você calculou de 67,1 e a pressão de saturação que você tem no componente 1, que é de 92,59. Então, dá essa fração molar aqui, certo? O outro, o X2, nada mais é o quê? 1 menos X1, não é? Porque a somatória das frações molares que tem que dar igual a 1. Se um é 0,484, o outro é 0,566. Ok? E aí, galera? O que eu faço agora? Uai, calculo o coeficiente de atividade, que é essa mesma fórmula aqui, ó. Mesma fórmula aqui que você vai calcular. Tanto que aqui, ó, pessoal, eu já substituí passo a passo aqui todos os termos lá, ó. O LN de Φ1, LN de Φ2, olha lá, é essa fórmula aqui, ó, que os senhores estão vendo aqui, ó. Por quê? Porque eu também estou utilizando o mesmo modelo de Wilson, né? Aí eu calculo lá o valor, certo? Aqui vai dar 0,356, só que aqui vai estar o que? O LN. LN de Φ1, 0,356. Tirando o LN aqui, pessoal, vai dar 1,42, se você for exponenciar, e esse Φ2 aqui vai dar 1,455, certo? Beleza? Com esse Φ1 e Φ2, eu vou ter que voltar de novo para calcular aqui a fórmula, não tem? Por que eu faço de novo esse cálculo aqui, ó, galera?
Presta atenção. Ah lá, Felipe, Elana, a pergunta que você fez. Quando eu fiz o primeiro cálculo aqui, ó, Felipe, eu 1 sobre y1, P1 de SAT. 1 sobre y1, φ1, P1 de SAT. Então, aqui você está supondo, né, Felipe, que esse φ1, ele seja igual a 1, né? Se supõe que ele seja igual a 1. Mas, na realidade, ele não é igual a 1. Esse cálculo aqui dá 1,427. Então, você vai... Ah lá, 42,7. Então, você tem que jogar de novo para você corrigir esse valor aqui, certo? Ah lá, o P2 de SAT, 92,5. Você vai substituindo de novo aqui, pessoal, tá? E você vai obter... Olha lá, Felipe, uma coisa interessante. Qual que foi a primeira temperatura que você calculou aqui, considerando como φ1 e φ2 igual a 1? 67,07. Ah lá, ó. Já jogando esses valores aqui corrigidos, já vai dar um valor totalmente diferente aí, ó. 96,73. Olha a diferença aqui, ó. 67,1 para 96,73, né? Vamos lá de novo. Felipe, pode explicar de onde vem cada termo da equação de P-SAT? Então, vamos lá de novo, voltando. Agora você me fala aí no áudio, Felipe, onde você está falando? É dessa fórmula aqui da pressão de saturação ou essa fórmula aqui que você quer saber? Da onde que você quer saber cada termo aqui? Aquela de cima, onde tem A, B e C? Ah, sim. Você está falando dessas primeiras aqui, certo? Isso? Não entendi de onde vem o 16. Isso, tá, então vamos ver aqui. Ah lá, ó, então vamos ver. Aqui, ó, Felipe. A fórmula da pressão de saturação é a seguinte. Ln da pressão de saturação é igual valor de A menos B dividido por T menos C. Esses valores de A, B e C, pessoal, eles são tabelados, certo? Eles são todos tabelados, certo? Onde que você obtém essas equações? Aqui, ó, pessoal. Eu tô aqui com você, eu tô com uma tabela aqui, ó, de propriedades termodinâmicas. Isso daqui eu tirei do apêndice do livro de vocês, tá? Então, se vocês forem dar uma olhada, olha lá, vamos supor, cada composto aqui, ele tem um valor de A, tem um valor de B e tem um valor de C, certo? Nesse caso aqui, Felipe, por exemplo, quando eu utilizei o propanol, o valor do A na tabela é 16,6780, o valor de B é 36,4020 e o valor de C é 53,55. Então, esse valor A, B e C e do 2H, B e C são todos tabelados. Então, primeiramente, você tem que pegar uma tabela, né? Aqui, no caso, vocês estão conseguindo ver? Você tem que pegar uma tabela, vocês vão ver o composto que está aqui e vai ver o valor do A, B e C, tá? Essa tabela aqui, pessoal, eu escaneei do livro, eu vou passar para vocês. Então, vocês vão ver lá, propanol, o valor de A, B e C, vocês vão saber de onde que surgiu aquele valor de A, B e C, certo? Era isso que você estava com dúvida? Essa era a pergunta? A dúvida era essa? Sim? Você entendeu de onde que tirei o valor de A, B e C? Não é do nada, né, Felipe? A gente tira dessas tabelas, ok? Esses valores aqui, ok? Aí, com esses valores, eu calculo a pressão de saturação aqui, certo? Que são em função da temperatura. Como é a mesma temperatura, então, Felipe, então, a pressão de saturação aqui é a mesma do exercício A. É essa aqui do P1 e essa aqui do P2, certo? Professor, mas qual que é a diferença dessa pressão primeira para dessa? Aqui, primeiro, a gente considera como sendo o coeficiente de atividade como sendo igual a 1. É como fosse aquele chute que a gente viu, lembra no algoritmo lá? Só que aqui a gente considera como sendo 1. Só que quando a gente faz o cálculo dele aqui, pessoal, vai dar um valor totalmente diferente de 1, que é 1,427, aí lá, certo? E o P2 é 1,43, 4558, tá? Então, aqui. Aí você substitui na fórmula e você acha de novo a pressão. Então, você nota, Felipe, lá, que no primeiro caso que eu fiz, adotando como sendo igual a 1, dá 67,1. Só que ele, no caso, não é igual a 1, é 1,4277. Então, aí já vai dar 96,37. Ok? E aí, pessoal?
E aí, o que eu faço agora? Aí você segue o mesmo ritmo lá. Com a pressão, o que eu calculo? X1 e X2. Então, vocês vão ver lá que o X1 já vai dar um valor totalmente diferente, olha lá, ó. Oh, desculpa, já vai dar o que? Um valor mais próximo lá, ó. No primeiro caso deu 0,434, aqui deu 0,439, né? O X2, lá no primeiro caso, deu 0,566, e aqui já deu 5,61. Opa, já está aproximando, não é? Já está aproximando. Com esse valor de X1 e X2, o que você faz de novo, Felipe, Ana e Júnior? Você calcula de novo esse lambda 1 e esse lambda 2. Olha lá, ó, 1,4167 e 1,4666. Quanto que tinha dado o valor anterior? Vocês lembram? Olha lá, o valor anterior aqui tinha dado o quê? 1,4277. O próximo aqui deu 1,4167. Quanto que tinha dado o lambda 2 lá, galera? Quanto tinha dado? 1,4558. Quanto que deu? 1,4646. Vocês estão vendo que esses valores aqui eles estão convergindo para um valor próximo? Aí, com o valor de lambda, de novo, o que eu faço? Calculo de novo a pressão. Eu calculo de novo a pressão. Quando eu faço de novo a pressão, Felipe, olha lá, quanto que tinha dado aquela interação? 96,73. Quantos que deu essa outra interação aqui, ó? 96,72. Olha como está muito próximo, entendeu? Muito próximo. Se esse daqui está muito próximo, ou seja, o algoritmo está atendendo por esse valor, e se eu fosse calcular mais uma interação, galera, já ia dar mais próximo ainda desse daqui. Então, como já sei que vai dar próximo desse, então eu paro aqui. Com o valor da pressão aqui, eu calculo o X1 e o X2 e já tenho o resultado final. Entendeu? Olha lá. Por quê? Porque ele passa a ser constante em relação à pressão anterior. Ok? Entenderam? Entenderam como que é a dinâmica do negócio? Vocês entenderam como que é a dinâmica? Aí a pergunta, professor, é trabalhoso? Por que é trabalhoso? Porque a quantidade de cálculo que você tem que fazer, você tem que pegar, substituir, mas a partir do momento que você perceber que, olha essa pressão, 96,73, 96,72, e a próxima com certeza daria a próxima, então, ou seja, se você fizesse 1000 vezes de novo o cálculo, e esses 1000 vezes ia dar próximo do 96,72. Então, não precisa você continuar o algoritmo inteiro sabendo que aquele vai convergir para aquele valor. Então, você já considera que o sistema estabilizou, parou o exercício e calcula o x1 e x2 que você quer. Olha lá, então você calculou o x1, x2 e a pressão que você quer. Ok? Sim, exatamente, né, Ana? Por que eu fiz, então, com esse exemplo dá para fazer vários outros? Sim. Por que eu fiz, por isso que eu estou falando, por que eu fiz questão, né, de fazer passo a passo na mão? Porque até a Ana já havia até comentado, né, Ana? Nossa, a gente falando é muito fácil, né? Falando é muito fácil, mas na hora de fazer na prática, né, Ana, botar a mão na caneta e escrever, às vezes a gente complica. Então, o que eu achei melhor, galera? Eu achei melhor eu fazer passo a passo, eu pegar na mão, eu fazer passo a passo. Ó, vocês estão vendo, tá bem explicadinho lá, ó. Eu coloquei a fórmula, coloquei V1, V2, coloquei o valor, então você vai procurando, então você vai fazendo passo a passo, então, ou seja, você vai sabendo da onde que vem esses valores, você vai aplicando, certo? Aí você vai vendo, né, a quantidade de interações que é possível. Ah lá, por isso que fiz passo a passo. No livro de vocês, nessas horas, nosso livro só coloca assim. Nos livros só coloca assim. P1, esse valor. X1, X2 só coloca esse valor. O lambda 1, esse valor. Lambda 2, coloca... Então, o livro não coloca essas fórmulas aqui. Então, você fica naquela... Caraca, da onde que ele tirou os valores, né? Então, por isso que eu fiz assim, justamente para facilitar. E se tivesse mais interações, professor? Você ia fazer o mesmo modelo. Chegasse aqui, calculava de novo a pressão, calculava x1, x2, calculava lambda 1, lambda 2, e assim se fazia de novo. Entenderam? Esse aqui é o método interativo. Ok? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Júnior, vocês não estão falando nada. Está entendendo? Tranquilo, Júnior? Beleza? Esse modelo eu já vou disponibilizar para vocês e vocês podem segui-lo, tá bom?
Momento nenhum, tá? Ai, que bom, graças a Deus, tá? Agora, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Beleza. Beleza, então vamos lá. Então, vamos continuar, meus queridos. Ah lá, letra C, galera. Bol de T. Se vocês estão entendendo, meu querido amigo Felipe, então o que eu tenho que determinar aqui, Felipe? Fale para mim, bol de T. Bol é bolha, não é? Então o que eu tenho que determinar? Fração molar na fase gasosa, não é? Fração molar o quê? Na fase gasosa. E o que? A temperatura. Se eu tenho que determinar a fração molar na fase gasosa e temperatura, o que eu tenho que te dar, Felipe? A pressão e a fração molar o quê? Na fase líquida, certo? A pressão que a gente vai trabalhar aqui, galera, 101,33 kPa e o X1, 0,85. Exatamente, fração molar na fase gasosa. Isso, beleza. Então, vamos lá começar a resolver, né? Então, eu tenho que determinar o Y e o T. Então, eu tenho que determinar Y e T. Y e T. Então, eu tenho que determinar o Y e o T. Então, o que ele deu para nós? Ele deu a pressão e o X, né? Então, vamos lá. E agora, galera? E agora, da onde? Como que eu vou começar a resolver? Como que eu vou começar a resolver? E agora? E agora? Nesse caso em si, pessoal, aqui, a gente vai utilizar a equação de Antoine. A equação de Antoine. Professor, eu dei uma olhada no senhor material lá, certo? A equação de Antoine, tá? A equação de Antoine não tem, tá? Só tem essa fórmula aqui da pressão de saturação. Pessoal, essa fórmula aqui da pressão de saturação, ela é obtida a partir da equação de Antoine. Então, nos cálculos, pessoal, que a gente for utilizar, seja modelo de Wilson, certo? Seja o modelo de Margulis, de Friedrich-Kister, os modelos que a gente vai utilizar, geralmente os cálculos de pressão de saturação e de temperatura de saturação são baseados na equação de Antoine. Então, a gente utiliza a equação de Antoine para todos os modelos matemáticos. Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui está escrito no livro de vocês, tá? Aqui, ó, equação de Antoine é o seguinte, é o A menos B dividido por T menos C, não é? Olha lá, pessoal, vocês não estão reparando uma certa similaridade com a equação de cima? Aquela lá é a equação da pressão de saturação. A temperatura de saturação é a mesma coisa, é o mesmo B, é o mesmo A e é o mesmo C, só que aqui muda. Em vez de ser A menos B, T menos C, aqui o que é? B dividido por A menos L de P menos C. A fórmula praticamente é a mesma, pessoal. Só que aqui só vai mudar o lugar do A, o lugar do B e o lugar do C, certo? Só relembrando, quantos que era o B naquela fórmula lá? Você lembra quantos que era o B? Olha lá, o B, quanto que era na forma do P1? 3.640,20. Então, se eu for jogar aqui, olha lá, 3.640,20. O A, vocês lembram quanto que é o A na fórmula lá da pressão de saturação P1? 16,6780. Olha lá, 16,6780. É a mesma coisa. Quantos que era o C na pressão aqui? 53 e pouco, né? Ixi, aqui tá um errinho, tá, pessoal? Aqui é 53, tá? Aqui só muda um pouquinho. Aqui é 53,54, tá? Aqui é 53,54, porque aqui, ó, 53,54, tá? 53,54, ok? A pressão que você quer é 101,33, certo? Então, aí você calcula a temperatura de saturação no componente 1 e a temperatura de saturação do componente 2, utilizando aqueles mesmos dados lá, tá? Olha lá. O B, no ponto 2, é 3.816,44. Olha lá. 3.816,44. O A é 16,288,7. 288,7. E o valor aqui é 46,13 do C, que aqui também é 46,13, tá? Ok? Ok, pessoal? Beleza.
E aí? Você calculou a temperatura de saturação, né, pessoal? Aí agora, como que você calcula? Você tem que calcular o quê? A temperatura total da mistura, não é? Como que eu calculo a temperatura da mistura, galera? É a sua fração molar vezes a temperatura de saturação, não é? Então, vamos lá. Fração molar do componente 1, 0,85, multiplicado pela sua temperatura de saturação, 355,39. Mais. Se o x1 é 0,85, quantos que vale o x2, galera? 0,15, porque a somatória tem que dar 1, não é? 0,15 multiplicado por 373,15, que é a temperatura aqui, certo? Então, a temperatura total da mistura é 358,05. Ok? Se você tem a pressão de saturação, se você tem a temperatura agora, você tem que calcular o que agora? A sua pressão. Por que que eu calculo a pressão, pessoal? Só voltando lá, só um pouquinho, meus queridos. Por que que eu calculo a pressão do mesmo modelo lá? Porque a partir da pressão eu vou calcular o quê? O G12, o G21 e depois o quê? O lambda 1, lambda 2, não é? Ah lá, vou fazer a mesma coisa. G12, G21, lambda 1, lambda 2. É a mesma coisa do modelo de cima. Então, vocês vão ver o quê? Uma certa similaridade, não é? Esse A, então, aqui no caso, como essa fórmula é a mesma dessa, então você já pode utilizar essa mesma fórmula aqui, certo? Só que aqui no caso, a gente vai utilizar, qual temperatura que a gente vai utilizar aqui, Ana? É a temperatura que você calculou, não foi? Que é de 358,05. Ok? Estão entendendo? Não estão se perdendo? Por isso que eu dou esses canchos aí, pessoal. Estão entendendo? Estão entendendo passo a passo? Felipe, tranquilo? Beleza? Júnior, Ana, tá entendendo? Por isso que eu dou essas paradinhas para ver se vocês, senhores, estão entendendo aí. Certo? Beleza, né? Felipe, é bem parecido. É exatamente, né, Felipe? Exatamente, é. Só muda o termo, né, meu querido? Só muda o termo. Por quê? Porque aqui, Felipe, a gente está trabalhando. Ah lá, a gente está trabalhando em função da temperatura, né? No primeiro caso. Aqui a gente está trabalhando em função da pressão. Então, é parecido, só que muda o que é um termo. Em vez de trabalhar com temperatura no primeiro, a gente trabalha com pressão aqui, ok? Aí, do mesmo modo, a gente calcula a pressão de saturação desse componente 1 e pressão de saturação do componente 2, não é? Qual que era o próximo passo aí, galera? G12 e G21, lambda 1, lambda 2. Não lembro o nome agora dessa letra. Lambda 1, lambda 2, tá? Então, vamos lá. G12, a fórmula é a mesma, tem esse valor. G21, a fórmula é essa mesma. Calculo lambda 1, a fórmula é a mesma. Lambda 2, a fórmula é a mesma, certo? Ah lá, obtive os valores aqui, certo? Do mesmo modo, galera, daquele mesmo jeitinho, o φ aqui, o coeficiente de fugacidade igual a 1. Então, vou fazer a mesma coisinha de novo. Coeficiente de fugacidade igual a 1, certo? O que que eu vou fazer? Vou calcular de novo a pressão. Vou calcular de novo a pressão, certo? Com esse valor de pressão aqui, com esse valor da pressão aqui, peraí só um pouquinho aí. Peraí. G12, G21. Então, esse aqui eu tenho, certo? Esse daqui eu tenho. Essa pressão de saturação eu tenho, X1. Eu tenho aqui tudo de novo, né? Então, o que que eu calculo aí, galera? Eu calculo o quê? A pressão, certo? Com esse valor da pressão aqui, eu substituo nessa fórmula aqui de novo, né? Onde você vai obter novos valores de pressão, não é? Novos valores de pressão. Olha lá, pessoal, naquela primeira interação, quantos que tinha dado? Pressão de 1 de saturação, 112,60. Quantos que deu aqui? 95,54. Já deu totalmente diferente, não é? Já deu totalmente diferente. E aí, com pressão de saturação, o que que você faz de novo, Felipe? Você vai aqui, G12, G21, lambda 1, lambda 1 de novo, lambda 2 de novo, certo? Aí você vai determinar outro valor de temperatura, aí você vai ter outra interação. Então, a outra interação vai ser o quê? 95,24. Olha lá, opa. Então, quando você for fazer essa nova interação aqui, olha lá, aquela anterior tinha dado o quê? 95,54. Quanto que te deu essa outra aqui? 95,24. Então, você está percebendo, olha só, Ana, Felipe Júnior, que as pressões já estão convertendo, né? Que as pressões já estão convertendo.
Aí converteu, o que você faz de novo? G12, G21, lambda 1, lambda 2 de novo. Com esses valores você calcula a temperatura de novo. Ah lá, ó. Quantos que tinha dado naquela interação lá, ó? Tinha dado 353,92. Quanto que deu aqui, ó? 353,85, ó lá, muito próximo, ó lá, próximo, quase idêntica lá, quase idêntica, certo? Com a temperatura, você calcula Y1, Y2, morreu o exercício. Entenderam? Então, ali no caso, né, é basicamente isso que você faz, né? Você entendeu a sequência? Você pega essa sequência e vai fazendo, vai fazendo. Aqui no caso, pessoal, eu só não fui fazer de novo porque eu tinha que jogar toda de novo essa fórmula aqui, ó. Jogar o G1, G21, lambda 1, lambda 2, mas o cálculo é o mesmo, né? Eu Jogar o ia falar, o G1, cálculo parece o mesmo, né? Só ir trocando. exatamente, né, Ana? É, exatamente. A fórmula é a mesma, né, Ana? Só o que vai mudar aqui, o que vai mudar aqui é o... Ai, peraí. O que vai mudar aqui é essa pressão aqui, né? Peraí. Legião 2, forma. Vai mudar só o... Só vai mudar a pressão, Só vai mudar a pressão. O V12 você já tem, esse daqui você já tem, você vai calcular, a pressão você vai substituir aqui para achar o outro lambda 1. Exatamente isso. Só vai mudando, a sequência é essa, né? Só vai mudando os valores aqui. Aí depois que você percebeu, olha só, nessa interação, quando você fez aqui, ó, ela deu 353,92 e você fez uma nova interação, calculou de novo pressão, calculou G12, G21, lambda 1, lambda 2, você vai de novo a temperatura desse mesmo jeito, olha lá quanto que deu, 353,85, olha lá, ó. Antes ia dar 353,92, 353,85. Se você fosse fazer uma nova interação, galera, ia dar muito mais próximo desse aqui, ia dar o quê? Uns 353,80, 82. Aí você vê que o modelo está convergindo para aquele valor e você para. Tá? Se quiser fazer 10 interações, você pode fazer, fica a seu critério, mas vai dar o mesmo valor. Então, não tem necessidade. Beleza? Entenderam, pessoal? Entenderam? Okay. 11,8. Então, vamos lá, o último modelo aqui, tá, pessoal? Que é o último modelo aqui que a gente tem que calcular é o ORV de T, certo? Orvalho líquido. Então, eu tenho que calcular o quê? Fração molar na fase líquida. Então, eu tenho que calcular o quê? O X. Então, eu tenho que calcular o quê? O X e o T. Se é X e T, então eu tenho que te dar o quê? A pressão e o Y. P e o Y. Ok? Então, vamos lá. No D. Então, eu tenho que calcular o X e o T. X e T tem que te dar o P e o Y. Certo? Primeira coisa, o que você tem que calcular aqui, pessoal? Da mesmo modelo também, você tem que calcular a temperatura, certo? Você tem que calcular a temperatura, ok? A temperatura, o que é? É o Y1, T1 de SAT, mais Y2, T2 de SAT. Essa temperatura aqui, pessoal, essa temperatura aqui, é a mesma que você calculou anteriormente, olha lá, ó, cadê a temperatura? 355,39, 373,15. Por quê? Por quê? Por quê, pessoal? Por quê? Por quê? Por quê, meus queridos? Porque nós estamos trabalhando, lá no exercício, na mesma condição o quê? De pressão. A letra C e a letra D, nós estamos trabalhando aqui na mesma condição de pressão, certo? E a temperatura aqui de saturação é obtida... Cadê a temperatura? Tá aqui. E a temperatura de saturação é em função o quê? Da pressão. Então, como a fórmula a pressão é a mesma, então, necessariamente, o T1 de SAT é o mesmo do T1 do exercício anterior. E o T2 também é o mesmo. Ok? Substitui na fórmula aqui, você acha a temperatura aqui. Vixe, está cortado, né? Que é 366,05. Com a temperatura, pessoal, o que você faz? O modelo é o mesmo, galera. Olha lá, o modelo é o mesmo. Com a temperatura, o que você calcula? P1 de SAT, olha lá, P1 de SAT. Então, vamos calcular de novo. P1 de SAT. P1 de SAT. Ok? E aí? Aí, o que você faz? Você vai ter que pegar essa pressão aqui, certo?
E deixa eu ver o que ele fez aqui. Pera aí. Deixa eu só relembrar o que ele fez aqui. Ele pegou um P1, né? Ele aplicou essa fórmula aqui, porque no orvalho de T, você tem que fazer uma correção da fórmula, tá? Você tem que fazer uma correção da fórmula aqui. No caso, essa fórmula aqui está lá no algoritmo, eu vou passar para vocês essa fórmula aqui, certo? Aqui ele considerou como sendo o J sendo igual a 1 e o φi, que é o seu coeficiente de fugacidade, igual a 1. Então, aí você vai ter que calcular de novo a pressão de saturação, certo? Então, a fórmula seria o quê? Ah lá, pressão 101,33, certo? Aí aqui seria o quê? O 0,40, que é esse Y1 aqui, ó, Y1, 0,40, mais 0,6, que seria o... Peraí, deixa eu ver o que ele fez aqui. Pera só um pouquinho, deixa eu ver, só relembrar como que ele fez aqui, pessoal. Só relembrar aqui. 0,6. Aí aqui... Ah, sim. Ah lá, como que fica então, pessoal? Vamos seguindo aí, ó lá. Então, P1 de SAT é igual a pressão, certo? Quanto que vale a pressão aqui? 101,33, ok? Que é esse P. Multiplicado. Y1, quanto que vale Y1? 0,4, certo? Então, aqui teria que ser o quê? Teria que ser essa pressão... Peraí, como que ele fez aqui? Peraí, deixa eu ver. Y1... Peraí. Essa somatória seria o 0,40, né? Mais 0,60, que seria o Y2, multiplicado aqui por P1 sobre P2, não é? P1 sobre P2. P1 sobre P2. É aí que daria essa fórmula aqui, não é? Então, se a gente fosse calcular P2 de SAT, como que ficaria, pessoal? Ficaria 101,33 multiplicado. Aqui, em vez de ser Y1, teria que ser o quê? Y2. Então, ficaria o quê? 0,60 mais 0,40. Você troca esse por esse, né? E ficaria o quê aqui? Ficaria o P2 sobre P1, né? Então, ficaria 78,19 dividido por 152,89. Se fosse calcular aqui P2. Estão entendendo mais ou menos como que eu estou fazendo? Ele pegou essa fórmula e ele foi aqui aplicando, né? Faltou eu escrever aqui, né? Faltou aqui escrever aqui. Então, aqui, pessoal, ficaria o quê? Ficaria o P, Y1 mais Y2. Aí, aqui ficaria o quê? P1 de SAT sobre P2 de SAT. Entenderam o que eu quis dizer? Entenderam? Ele pegou essa fórmula e foi substituindo ali, né? Faltou eu escrever ali para vocês. Desculpem aí, faltou escrever. Tá? Aí, com essa fórmula, ele calculou de novo o P1 e o P2 de SAT. Olha lá, ó. Nesse primeiro cálculo aqui, deu 152,89. Aqui deu 159,41. Ok? E aí? O que ele faz? Ele calcula de novo a pressão, não é? Desculpa, ele calcula de novo a temperatura. Olha lá, o que ele fez aqui? Voltando lá, o que ele fez? Ele calculou... Ah lá. Calcula de novo a temperatura, né? Calcula de novo a temperatura, que é essa temperatura aqui. Com a temperatura, cadê a temperatura? Voltando, com a temperatura aqui, vocês vão calcular o que? O G2 e o G12, G21, lambda 1, lambda 2, não é? G12, G21, lambda 1, lambda 2, ok? E aí, depois que você faz esse negócio, você faz isso daqui, deixa eu ver agora, peraí. 2, tem que calcular a temperatura. Então, esse lambda 1 e esse lambda 2
Peraí, cara, peraí, agora até eu me perdi aqui. Peraí, galera, peraí, deixa eu ver aqui. Eu até me perdi aqui. Peraí, deixa eu ver o que ele fez aqui. O que eu tinha feito mesmo? Calculei a temperatura. É porque ele vai ter que voltar de novo nessa pressão de saturação. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele tem que calcular de novo essa pressão de saturação. Vai ter que calcular de novo essa pressão de saturação, porque aí depois ele vai ter que jogar de novo a temperatura. Ah, sim. Entendi. Agora entendi de novo, galera. Entendi de novo. Desculpe, agora eu captei. Agora, até a gente se perde às vezes, né? Até engraçado, tá? Então, é assim, ó. É assim. Agora entendi. Para terminar, calcula o X e calcula o T. Você dá o P e o Y, certo? A temperatura que você calcula é essa daqui, que você tem utilizando Y1, T1 de SAT. Esse T1 e esse T2 de SAT é o mesmo que você calculou do exercício anterior, certo? T1 e T2 de SAT, ok? T1 e T2. Calcula a pressão de saturação P1 e P2, ok? E aqui você faz essa correção aqui, porque ele adotou como sendo φ igual a 1, certo? Vocês vão ver que esse valor aqui vai mudar um pouquinho, porque aqui anteriormente era dado 152,89, aqui deu 159,41, mudou um pouquinho. Então, necessariamente, né, ok? Com esses valores de P1 e P2, você vai calcular a temperatura de novo, certo? Olha lá, porque a pressão aqui, em função aqui da temperatura. Você vai calcular a temperatura, aqui no caso, para a espécie 1, certo? Que é 367,17. Com esse valor de temperatura, você vai calcular o quê? O G12 e o G21, e o lambda 1 e o lambda 2, certo? De onde que vem isso aqui, ó? Olha lá, ó. Da letra B, cadê? Calma aí, peraí. Da letra, olha lá. G12, G21, lambda 1, lambda 2, certo? Com esses valores aqui de lambda 1 e lambda 2, você vai pegar de novo e jogar. Cadê? Onde que eu vou jogar? Aqui de novo. Você vai jogar aqui de novo. No P1 de SAT. E o P2 de SAT. Aí vai dar novos valores de P2, P1 e P2. Com esse P1 e P2, você joga de novo na temperatura e vai dar o outro valor de temperatura. Se esse valor de temperatura for próximo desse daqui, você para o processo, porque você quer calcular a temperatura. Aí você calcula G1, G2, e calcula depois o X1 e o X2 e encerra o exercício, porque você quer a temperatura e o X1 e o X2 que você quer aqui. Então, pessoal, nesse exercício aqui, ele vai até aqui, P1 de SAT, você para aqui de novo, certo? Aí você tem que calcular o quê? Você tem que calcular a temperatura através dessa fórmula aqui. Se a temperatura for próxima dessa daqui, você para o exercício, né? Aí depois você só calcula G12, G21, X1, X2 e encerra o exercício. O método desse daí não seria parecido com o B, tal como se... deixa eu ver aqui. Realmente, eu acho que é bem parecido mesmo, Felipe. O B com D, né? O método desse seria do B tá parecido com o C. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. É bem parecido com o B que você fala, né? Deixa eu ver aqui. Porque o orvalho teria que ser parecido com o B, né? Deixa eu ver. Tá. Calcula a pressão, atenção, X1, X2, Φ1, Φ2. Não é tão parecido com o B, não, Felipe. Ele é parecido com o... Peraí. Ele é parecido com A, né? Com A. Lá, porque P1 de SAT, P2 de SAT, G12, G21, LN de Φ1, LN de Φ2, né? Vamos ver aqui. P1 de SAT, né? Temperatura G12, G21, X1, X2. É bem parecido realmente com o valor do A. É bem parecido mesmo. É bem parecido. Realmente é bem parecido. Porque aí você calcula o quê? O P1 e o P2, né? O G12 e o G21 e o lambda 1, lambda 2. É realmente bem parecido com o A. É parecido com A, realmente. É parecido. Aí depois você perceber que esse valor aqui, dessa temperatura aqui,
no próximo, aqui você vai ter o P1 de SAT, certo? Com o P1 e o P2 você vai calcular a temperatura. Se essa temperatura for próxima dessa daqui, você para o processo, né? Ou seja, que o sistema tende àquele valor de temperatura que você quer. Ok? Aí com a temperatura, você tem, aí depois você calcula o quê? O X1 e o X2, aí você tem a temperatura e o X1 e o X2. Certo? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida que os senhores querem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo? Ana, Júnior, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá. O exercício que eu vou dar para vocês, pessoal, é bem parecido com esse. É bem parecido com esse. Então, o que, que vocês fazem? Você pega esse modelo que eu vou dar para vocês, que eu vou escanear, e realmente, né? Mas fica tranquilo. O exercício que eu vou dar ele é bem parecido, né? Bem parecido com esse daí, né? Então, aí vocês vão pegar e vão pegar esse modelo que eu for dando e vai utilizando ele como modelo, né? Vai pegando e vai fazendo. Ok? Certo, pessoal? Certo? 11h30 já. Então, por hoje é só, tá? Na aula que vem, na sexta-feira, eu vou dar mais alguns detalhes, ver essa última parte que ficou faltando do capítulo 11, né? E eu acho que aí a gente já encerra o nosso conteúdo, né? Porque essa parte de flash aqui eu vou mostrar para vocês que o Júlio utiliza bastante nessa parte de simulação, tá? E aí a gente encerra o nosso conteúdo, né? De termodinâmica, tá? Então, sexta-feira, aula normal, tá? Vou continuar falando. Se tiver mais alguns exercícios, eu vou mostrar para vocês como que faz, tá? E aí a gente encerra por aqui, ok? Gente, agradeço a presença de vocês aí. Você gravou, né, Júnior? Você vai disponibilizar pro pessoal lá, né? Acho que o Júlio, né? Pediu, tá? Tá bom, então. Gente, muito obrigado. Por hoje é só, tá? Sim, sim. Beleza, então. Ok.